No episódio anterior, você viu como a imprensa alternativa foi se espalhando pelo país inteiro com o surgimento de um jornalismo regional forte e corajoso. No episódio de hoje, o regime se fecha com o AI-5. As publicações se multiplicam no exílio. 13 de dezembro de 1968. A junta militar publica o AI-5, arrochando ainda mais o regime. A partir daí, os militares se deram o direito de decretar o recesso do Congresso Nacional, intervir nos estados e municípios, cassar mandatos parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, suspender a garantia do habeas corpus. Aqui e ali, os jornais tradicionais ainda tentaram resistir ao arbítrio, como neste editorial do Estado de São Paulo, Instituições em Frangalhos, que provocou a ira dos militares. No Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, na noite do dia 13, enquanto a diretoria no escritório mostrava aos censores a edição do dia seguinte, jornalistas faziam um outro jornal nas oficinas. Entraram 3 censores, majores do Exército, fardados, se apresentaram como encarregados de pôr em execução o ato institucional número 5. Eles sentaram-se, nós começamos a submeter eles todos originais a todas as provas, mas nós fazíamos um outro jornal lá embaixo. Um jornal que era feito como nós estávamos pensando. E aí foi um jornal praticamente de gozação na censura. Desde a primeira página, onde a gente botou a previsão do tempo, a famosa previsão do tempo, nuvens negras ameaçam o país, fotografias na página de esporte de uma criancinha derrubando um gigante com judô, numa outra página um gorila, e assim por diante. Passamos ao leitor a impressão de que aquele não era o jornal que ele estava acostumado a ver e ele devia, a partir daí, começar a preocupar-se com o que estava nas entrelinhas. Com o AI-5, o fechamento do regime, as perseguições, as prisões e os desaparecimentos. Mais de 10 mil brasileiros buscaram refúgio fora do país. Com isso, a luta contra a ditadura ganhou muita força no exterior e esta resistência aparecia através da produção de folhetos, jornais, revistas, cartazes, publicações de todos os tipos, das muitas linhas políticas e em vários idiomas. Foi assim na Suécia, no Chile, na Dinamarca, no Uruguai, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Argentina, na Argélia, no México, na Itália, na França. Em 1970, saía na França a revista Debate, que se tornaria a primeira publicação de expressão feita na Europa por exilados brasileiros. Produzida artesanalmente, tinha um objetivo editorial muito claro: fazer reflexões sobre a realidade brasileira e sobre a esquerda no exterior. O primeiro número foi distribuído em fevereiro, com a data de fevereiro 70. Ele foi possível porque estava começando a haver um agrupamento de brasileiros exilados, de vários tipos de exilados, desde intelectuais que saíam do Brasil porque o clima estava insuportável, outros realmente já perseguidos políticos, alguns que estavam lá desde 64. Quer dizer, havia já, eu não sei aí dizer que número, mas havia alguns milhares, ou muitas centenas ou alguns milhares de brasileiros em Paris com uma cultura de esquerda e interessados, suscetíveis de se interessar por uma publicação dessa natureza. Aí tem uma ação planejada, que seria uma ação de grande impacto, que era a saída da marca do quartel. Só que a polícia pega antes. A polícia prende antes gente num sítio pintando no caminhão com as cores do Exército. Dizem, né, que até hoje nós não sabemos, né? Isso aí até hoje ainda tem uma sombra de dúvida, porque já brigaram com um moleque lá e o moleque delatou. Então. O fato é que esses 4 que estavam pintando o caminhão com as cores do Exército, e o caminhão que faria parte da mega operação de deserção do Lamarca, com caminhões carregados de fuzis, precipitou tudo. Nesse momento, nós dois e mais alguns lá estávamos em situação de confronto com a direção da VPR.
da qual eu mesmo fazia parte, virei um dissidente, porque éramos contra a deserção do Lamarck daquela maneira. Achávamos que aquilo ia chamar sobre nós o peso da ditadura. Sobretudo sem esquecer que o dia 13 de dezembro tinha acabado de correr, quer dizer, dia 13 de dezembro foi o ato 5, que nós interpretamos, não precisa nem muita lucidez para dizer, isso aí é carta branca para eles nos massacrarem. Não? Primeira consequência do ato 5 cai em cima da gente com tudo. Prender periferia, amigos, família, tudo. Eles têm carta branca para fazer qualquer coisa. Disso nós tínhamos consciência. Então, eu falei, agora é a hora de afundar na clandestinidade. Neste mesmo início dos anos 70 da revista Debate, na França, também no Chile, a resistência pela imprensa ganhava fôlego com a publicação das Cartas Chilenas, criadas pelo jornalista mineiro José Maria Rabelo. Então vamos lançar as Cartas Chilenas. Está aqui. Cartas Chilenas Segunda Época. Que era retomada. Tá. Era a retomada da experiência dos Inconfidentes na denúncia das arbitrariedades do regime imperial. E nós dissemos, e nós estamos vivendo de novo, isso era no governo Médici. Eles chamavam o governador lá de fanfarrão Minésio. E nós então dizemos, nós temos um outro fanfarrão que está na presidência da República. Foram 7 números que nós tiramos. Era de denúncia da situação brasileira, para alimentar os movimentos de esquerda no Chile. Com a eleição de Salvador Allende, o primeiro presidente socialista da história, eleito pelo voto direto, o Chile virou pouso certo para os exilados brasileiros. E por lá circularam publicações de todo tipo, como Brasil Hoy, de janeiro de 1973, e que trazia na capa Angela Davis, ativista negra norte-americana, com uma dura mensagem aos militares brasileiros. Envío al pueblo brasileño todo mi apoyo y solidaridad en su lucha contra el terror y la violencia, desencadenados en el país por la dictadura militar fascista. Foram publicados no Chile muitos outros jornais e revistas, como Palmares, de 71, editada por dirigentes da VAR Palmares, que com a morte do líder Lamarca, abriu uma importante discussão sobre o que fazer para romper o isolamento das esquerdas. Outras publicações feitas por brasileiros em território chileno, temas e debates, campanha, unidade e luta. O que nós fazemos lá, primeiro essa unidade de luta, tem vários exemplares aqui, que é muito pretensioso esse jornal. Pretensioso porque nós queríamos tão somente a reunificação dos marxistas-leninistas brasileiros. Só isso? Só isso, né? É pouco. Porque você sabe, né? A esquerda, ela tinha aquele... É igual aquela névoa, né, que se divide em muitos pedaços, né? Na Bélgica, era produzido o jornal Correio Sindical, ligado ao Partidão. Órgão pelas liberdades sindicais no Brasil. Então era a mesma finalidade democrática, era lutar para tirar as determinações dos sindicatos. Além dos jornais e revistas, surgiram dezenas de cartazes com diferentes mensagens e denúncias. Este, inclusive, denunciando a condenação à pena de morte de um preso político brasileiro, coisa que pouca gente se lembra. Não tenho outra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedir mi voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Com o golpe do general Pinochet em 73, milhares de exilados brasileiros deixaram o Chile da maneira que deu. Aí chegou lá o embaixador, para com esse negócio, não manda mais gente para cá não. Disse, olha, eu tenho instruções do meu governo para receber 15 exilados aqui. 2, 3 dias já eram 40. Em certo momento eram 360 por aí. Bem que o embaixador do Panamá tentou organizar a avalanche de gente que se dirigiu à embaixada. Um apartamento de 1 sala e 2 quartos. Quando a gente foi para lá, já não dava mais praticamente para entrar. Dava deitar, não dava mal. O embaixador entrava pela janela do térreo, o embaixador do Panamá, que foi muito solidário, muito solidário. Foi preciso estabelecer uma ordem militar, né, para você mexer lá dentro. E foi muito bonito que nós conseguimos, eu era até do comando do grupo, sabe? Nós demos número a cada um. Então, dizia assim, para ficar aquele negócio fechado, para evitar a tensão, a gente diz assim,
de 1 a 30 a sala A, então se deslocava para a sala A, o da sala A passava para a sala B, e dava-se, a gente tinha ideia que estava mudando de paisagem, era lá dentro mesmo, mas isso representava psicologicamente uma atitude assim de alívio. Não, banheiro eram 2 banheiros para aquela comunidade, então às vezes você ficava na fila e fazia cocô na fila, sabe? Porque não dava. Tinha acho que 15 mulheres grávidas. E tivemos solidariedade, inclusive, do povo do prédio, que é um edifício de uns 10 andares. Eles desciam café com doce, com pão. Foi lá o cônsul francês, sabe? Levando um asilo para mim e para outros brasileiros, outros chilenos brasileiros. Eu falei, monsieur l'ambassadeur, mais il y a aucun problema, encore un problema. Disse, que problema? Eu não posso sair sozinho deixando a família aqui no Chile. Ele falou assim, família? E quantos são? Eu falei assim, minha mulher e 6 filhos. Não, monsieur Rabelot, c'est pas possível, c'est un problema terrível, nous n'avons pas de disponibilité pour vous recevoir lá. Eu falei, monsieur, eu não posso sair deixando a família aqui, por favor, fala lá. Não, fala com o embaixador lá, para dar um jeito e tal. Aí ele volta lá e diz, monsieur Rabelot, o problema é resolvido. O embaixador concordou. Agora, por favor, não arruma mais parente, não. Entendeu? E aí fomos até o aeroporto, ainda sob a jurisdição do governo panamenho, no carro do embaixador panamenho. Sabe? A minha mulher, com os outros, foram em carros das Nações Unidas e nos encontramos com o embaixador francês no aeroporto, que nos recebeu como exilados, já como exilados franceses. Em todo o continente americano foram surgindo publicações e cartazes de denúncia e resistência à ditadura brasileira. No Peru, o convite para participação em Semanas de Solidariedade. Na Argentina, o movimento sindical publicava o Correio del Brasil, com a capa coalhada de denúncias. Na Costa Rica, os 4 generais presidentes ocupavam a capa do boletim do Conselho de Paz e Solidariedade ligado à Igreja Católica. Na Universidade de Berkeley, na Califórnia, brasileiros denunciavam um milagre econômico no Brazilian Information Bulletin, liderado por ativistas religiosos. Esse é o número 1, que já mostra mais ou menos o grande desafio que nós tínhamos, né? Que está aqui, what's happening in Brazil? Ou seja, o que está acontecendo no Brasil. Foi uma primeira tentativa, assim, o primeiro passo no sentido de explicar para a população, para o público americano, o que realmente estava acontecendo no Brasil. Que ali o que havia era propaganda sobre o milagre econômico, sobre o anticomunismo fortíssimo, né, da ideologia anticomunista que predominava nos Estados Unidos também, principalmente. A propaganda mostrava como os militares haviam livrado o Brasil de uma revolução comunista, ou da criação de uma nova Cuba na América Latina. Isso aqui é sobre a CNBB. Infelizmente, a tortura realmente existe no nosso país. Esse foi o título de um documento da CNBB. Isso aqui foi uma forma de você já mostrar para o público principal nosso naquele momento, que era o povo das igrejas, né? Qual a posição que setores das igrejas estavam tendo aqui. Em 1969, na Argélia, surgiu uma publicação de resistência e denúncia que correu o mundo. O FBI, Frente Brasileira de Informação, que era comandada pelo ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e editada pelo jornalista Márcio Moreira Alves. E era necessário
uma agência de informação, literalmente, entre os exilados que estavam espalhados em muitos países do mundo. E era necessário também mobilizar o mundo contra a ditadura que piorava a cada dia. Então se inventou essa agência, que foi na Argélia que ela foi criada, com esse nome que todo mundo dava risada, mas todo mundo gostou, posteriormente, eu sei que todo mundo gostou, que se chamava FBI, Frente Brasileira de Informações, mas que era para tirar um sarro na grande organização policial dos Estados Unidos, que era FBI, estava em todos os jornais, quer dizer, todo mundo falava em si, FBI, atrás da gente. Mas o FBI foi muito importante, porque ele se reproduziu em vários países. Tinham um centro, que era a Argélia, mas se reproduzia, que era feito em francês. Mas depois foi feito no Chile, por exemplo, em espanhol, foi feito alguns nos Estados Unidos, foram feitos na Bélgica, poxa vida, na França, na Itália, ou seja, foram feitos, eles circulavam mais ou menos em 17 países. E era uma espécie de frente de oposição unida. Na Europa, a Itália, que não reconhecia os refugiados políticos como a França, acabou dando uma contribuição da maior importância para a resistência à ditadura brasileira através de diferentes formas de comunicação. A condenação da ditadura brasileira pelo Tribunal Internacional Bertrand Russell, por exemplo, repercutiu no mundo inteiro. A ação na Itália tinha também algumas peculiaridades bem interessantes e pouco conhecidas. Cartazes eram produzidos até em cidades minúsculas. A Itália tem 8 mil municípios e como é consolidada através da história, todas as cidades têm 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, elas são muito... tem um espírito histórico muito acumulado, onde se mobilizava, criava grupos de luta, de solidariedade aos combatentes brasileiros, a democracia brasileira contra a ditadura. Bom, por que acontecia isso? Precisa entender. Porque tinha um imenso partido comunista que tinha ramificação em todas as cidades que nos apoiavam. E depois, a Igreja Católica. A Igreja Católica, que estava em choque com a ditadura brasileira, pelo menos uma parte da Igreja Católica, isso refletia no catolicismo italiano, que é muito forte. Na França, a partir de 1974, era bem intensa a movimentação de exilados brasileiros. O jornalista Franklin Martins chegou a criar uma revista. Essa revista ela teve um papel importante porque ela agrupou como referência teórica um setor grande da esquerda brasileira que estava em autocrítica do militarismo, entende? E, ao mesmo tempo, começava a defender liberdades democráticas, a necessidade de uma frente democrática no país, a luta pela Assembleia Nacional Constituinte. Esse número aqui, de janeiro de 73, tem nota sobre a atual conjuntura, pelo Comitê de Redação, que eu acho que foi o Ricardo Azevedo que fez. Resolução sobre o trabalho nos sindicatos, é um documento da MR8. Enviados à Albânia pela direção do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, Bernardo e Olívia Joffre, que se conheceram, se apaixonaram e se casaram na clandestinidade, trabalhavam na Rádio Tirana com suas transmissões especiais para o Brasil. O programa era um programa de 1 hora, que era transmitido às 20 e às 22 horas, horário de Brasília. Só um detalhe, a rádio se chama Tirana porque é o nome da capital da Albânia, a cidade de Tirana. Mas vamos voltar ao programa da rádio. Esse programa de 1 hora era mais ou menos dividido assim, de uma parte menor, mas que era a parte inicial, que éramos nós que fazíamos, sobre o Brasil. E tinha a outra parte que era internacional e sobre a Albânia. Sobre o Brasil, o que é? Então, sobre o Brasil, normalmente era um que nós chamávamos um comentário e umas 3, 4 notícias, não é isso? E à noite a gente fazia escuta. Isso, conta aí. Porque a gente ouvia rádios à noite, nós ligávamos rádio e gravávamos. Então a gente ouvia a BBC, a Rádio Suécia, a Rádio Moscou, a Rádio Pequim, e tinha um período do ano que a gente conseguia pegar o Brasil. Então a gente pegava algumas notícias. A BBC, durante um período, era a que dava mais notícias sobre o Brasil. Foi um período muito interessante isso, porque ela dava muita notícia do que acontecia. Então, por exemplo, nós sabemos da queda da Lapa pela BBC.
Era uma locutora que eu conheci depois no Brasil, aqui era Jean Rocha, que eu conheci no Sindicato dos Jornalistas depois. Aí eu disse para ela, você nem sabe, mas você foi minha amiga durante 5 anos, porque eu te ouvi todo. Ela é ótima. É, muito interessante. E a gente ouvia, então, quando o Herzog morreu, também teve um ano depois da morte do Herzog, um programa em que puseram a voz dele, porque ele tinha trabalhado na BBC, então muito emocionante, né? Então eles fizeram um serviço democrático interessante nesse período. Tudo isso numa época de comunicação muito difícil. Só para lembrar, não existia internet, e-mail, Twitter, Facebook, sem contar a saudade. Teve saudade de tudo. Olha, por exemplo, você come hoje em dia goiabada com queijo catupiry, nenhum de nós come no exílio, goiabada com queijo catupiry era um negócio. O dia que eu descobri, numa rua da Muftar, quiabo para vender, e que eu pude comer quiabo, porque eu achei uma coisa maravilhosa, entende? Quando você recebia uma garrafa de Guaraná, era coisa assim, e ao mesmo tempo, saudade das pessoas e saudade da luta, entende? Que é o que dava sentido à tua vida. Por conta dessa saudade de tudo e de todos, exilados conseguiam prensar na Itália discos com capas e repertório da música brasileira, que confortava a saudade e faziam muito sucesso nas festas dos jornais de esquerda, com seus cartazes convocatórios que não esqueciam de oferecer feijoada e caldo de cana. O disco era um disco onde foram selecionadas canções sobre mulheres, não é isso? Foi. Com vários cantores, mas sempre sobre mulher. Eu acho que eu não sei se ainda tem esse LP. Tinha uma capa bonita. Tinha músicas do Chico, tinha de vários autores, mas tudo, sempre com relação à mulher. Acho que foi a Zuleika que bolou isso aí. Um trabalho e um compromisso que até hoje emocionam os protagonistas dessa história. A família não podia saber onde eu estava, né? Todo mundo acreditava que nós tínhamos ido para a Europa, ninguém podia saber que a gente estava em Cuba. Para mim foi uma decisão muito complicada. E por que você resolveu ir? Olha, acho que foi por amor, viu? Desculpe, mas me incomoda. Não se incomoda. Amor ao marido, amor à causa. Amor ao marido, mais ao marido nesse momento do que a causa. Eu era colaboradora, né? Ali a nossa casa era um aparelho. No próximo episódio, você vai conhecer as publicações clandestinas feitas por militantes que chegaram a viver 10 anos seguidos na clandestinidade. 118. Tudo aqui. Com licença, um minutinho só. Tá. Foi nessa casa que o jornalista Carlos Azevedo e sua esposa, Maria Lúcia, viveram aqui em Campinas durante 5 anos, enquanto estavam na clandestinidade.